Bom dia, irmãos! A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Irmãos, nós estamos aqui hoje mais uma vez para gravarmos essa pequena reflexão, essa pequena meditação. Nós fizemos esse canal no YouTube com apenas um único propósito: disseminar a palavra de Deus, propagar as Escrituras, porque nós estamos aguardando, irmãos, uma grande fome que varrerá a terra, uma grande fome, uma grande sede, e essa fome, essa sede não será de pão, não será de água, mas será do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. O mundo desejará a palavra, como diz o profeta: eis que enviarei fome e sede, não de comida, não de bebida, mas da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Então, o nosso propósito desse canal é divulgar as Escrituras. Então, se você é inscrito, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam se inscrever e serem edificadas por Deus. Irmãos, nós estamos meditando. O último vídeo nós falamos da restauração de Davi, do rei Davi, com base no Salmo 51, e nós estamos fazendo uma exposição bíblica desse salmo, versículo por versículo. E no último vídeo nós falamos do trono de misericórdia, a restauração de Davi e o trono de misericórdia que Davi encontrou em Deus. Recapitulando o contexto desse salmo, Davi escreveu esse salmo no momento de baixa espiritual, no momento em que ele tinha caído em pecado de adultério com Betseba, a mulher de um dos seus soldados. E na ocasião, Davi foi confrontado pela espada de Natã, ele foi confrontado por uma voz profética que veio até ele, porque o profético, irmão, sempre vem para confrontar. A voz profética confronta, e é Deus que trata com os seus líderes, é Deus que trata com os seus servos. Lembremos que Davi não era uma pessoa comum, Davi era um rei de Israel. Davi estava estava num lugar de autoridade sobre a nação, sobre o povo. Então a queda de Davi, na verdade, foi a queda de um líder, um homem que as Escrituras chamam o homem segundo o coração de Deus, aquele jovem que foi chamado na mocidade, que derrubou Golias, que cortou a cabeça de Golias, um jovem valente, um jovem que foi chamado no meio das malhadas, no meio dos animais, um pastorzinho de ovelhas, aquele filho rejeitado entre os 7, mas que foi chamado pelo Senhor, o homem que construiu uma tenda de Davi, que restaurou a adoração profética, que trouxe avivamento sobre o seu povo, um homem que trouxe a arca de volta para Jerusalém. Esse homem passou por baixas espirituais, passou por momentos de crise moral e espiritual na sua vida, na sua jornada com Deus. Irmãos, mas o Salmo de Davi 51 é o Salmo da restauração, é o Salmo do perdão, é o Salmo de um coração arrependido, pecador, que vem diante de Deus, que é confrontado por Deus, e no meio do confronto ele não resiste, mas ele se rende. Irmãos, todo confronto de Deus na sua vida, seja por meio de um líder, seja por meio de um irmão, seja por meio de um conselheiro, todo confronto profético de Deus na sua vida é Deus lhe chamando para a rendição. É Deus lhe chamando para o caminho de restauração, para um caminho de renovação, para um caminho de renovo espiritual e de vida com Deus. Quando Deus lhe confronta, não é porque Deus ele quer lhe envergonhar, não é porque Deus ele tão somente quer lhe humilhar, não. O confronto vem para que você entre
na rota do arrependimento, na rota do perdão, para que o relacionamento com Deus seja restaurado e seja renovado. Deus, ele deseja restaurar relacionamentos quebrados, relacionamentos esfriados, relacionamentos desfeitos. Deus, ele tem a iniciativa de chamar os seus filhos de volta ao arrependimento, ao caminho. E Davi, ele encontrou esse lugar, irmãos. Davi encontrou esse lugar de perdão, esse lugar de recomeço em Deus, esse lugar de descansar em Deus, na sua misericórdia, de encontrar um trono de misericórdia, um trono que, ainda que a sentença seja justa, ainda como ele diz no versículo 4, ainda que a sentença de Deus seja justa, mas mesmo assim é um lugar de misericórdia, porque Deus, ele é benigno, Deus, ele é tardio em irar-se, e ainda que Deus se ire, a sua ira não dura para sempre. Amém? Então, irmãos, eu queria trazer hoje uma exposição de alguns versos. A gente vai continuar aí essa jornada da restauração de Davi. Se você quiser saber detalhes da queda de Davi, você pode ler a narrativa de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 15, certo? Você vai ver a narrativa do adultério de Davi, da queda. E nos capítulos seguintes você vai encontrar quando Deus envia Natã para confrontar o rei, para confrontar o pecado do rei. E Davi, ele entra nesse lugar de cura, nesse lugar de restauração, nesse lugar de renovo, esse lugar de libertação em Deus. E ele vai passar por esse processo. E eu queria ler com você aí, a gente fez a exposição na semana passada do verso 1 ao 4. Agora eu queria iniciar o verso 5. Davi, ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Irmãos, aqui é a condição de pecador na qual nós nos encontramos. Desde o ventre nós já nascemos com a natureza do pecado dentro de nós. O pecado, antes de ser, irmãos, uma questão moral, antes de ser questão moral, o pecado é algo da natureza, é algo que entrou dentro do DNA do homem quando Adão caiu. Então, quando Davi diz, sei que sou pecador desde que nasci, esse texto fala da natureza do pecado que está dentro de nós. Alguns teólogos, comentaristas, dizem que esse texto fala porque Davi nasceu de um relacionamento ilegítimo. Ele não era, possivelmente, filho da mesma mãe. Enfim, mas isso é uma discussão que alguns intérpretes fazem, mas o sentido do texto que eu quero trazer para você é que todos nós nascemos com esse DNA de pecado dentro de nós, essa natureza. E essa natureza é tratada quando nós encontramos Jesus, quando Jesus, ele vem até nós e nos liberta do pecado, nos liberta das amarras, das amarras da iniquidade, nos faz livre. Ele envia o seu Espírito habita dentro de nós e nos faz uma nova criatura. A partir do momento que você nasce de novo, nasce do Espírito, você já começa a ter autoridade sobre o pecado. Então aqui o versículo 5 fala da natureza pecaminosa que habita o homem. E o versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Olha o versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Irmãos, Davi está falando de purificação. Davi está falando aqui do desejo do seu coração de ser limpo, de passar por esse processo de purificação. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, o pecado, ele tem a sua nódula, ele tem a sua mácula. O pecado, ele macula o homem, a natureza, ele suja. O pecado, ele deixa o homem sujo.
ele deixa o homem manchado. E essa mancha, irmãos, do pecado, ela fica não somente no corpo, mas ela é uma mácula na consciência. A consciência, ela fica maculada, ela fica manchada por causa do pecado. E normalmente, quando o cristão que tem o Espírito Santo, ele comete algo que entristece o coração de Deus, ele sente, irmãos, a primeira coisa que ele se sente é sujo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro dele, dentro de você, dentro de mim. E o nome já diz Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito de Deus que habita nesse corpo. Nosso corpo, a Bíblia chama de templo, a Bíblia chama de tabernáculo terrestre. Então o nosso corpo é um tabernáculo santo e o Espírito de santidade habita dentro de nós. Então quando falhamos com Deus, quando cometemos falha, a primeira coisa que acontece é que nos sentimos sujos, nos sentimos maculados e o nosso coração se entristece, o nosso coração fica tristonho. Por quê? Por causa do Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito de santidade. Por isso que a Bíblia diz, o Paulo falou, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, o Espírito tem ciúme, ele tem zelo. Então não entristeçais o Espírito. Quando você falha espiritualmente, você tem o Espírito Santo de Deus, a prova que o Espírito Santo habita em você é que você vai se sentir sujo e você vai se sentir triste. Por isso que Paulo falou lá em 2 Coríntios, ele falando de arrependimento, irmãos, ele falou que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Mas por que a tristeza segundo o mundo produz morte? Porque a tristeza segundo o mundo, ela não produz o genuíno arrependimento, ela só produz remorso. O remorso trata com o ego do homem. Quando o homem peca e ele sente remorso, ele se preocupa somente com a sua reputação. Ele se preocupa com o seu cargo, com o seu título, com o seu ofício, com aquilo que ele faz na igreja. Ele se preocupa tão somente com isso, mas ele não se preocupa com a ofensa ao coração de Deus, a ofensa ao coração do Senhor, ao entristecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque é remorso. Essa tristeza segundo o mundo, que se preocupa com a aparência, que se preocupa com o título, com a liderança, que se preocupa com o que as pessoas vão pensar, ela produz morte, porque não produz o genuíno arrependimento. Mas a tristeza segundo Deus, essa tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento, porque é uma tristeza do Espírito. O seu coração sente que você pecou contra o Espírito Santo. O seu coração sente que você desagradou a Deus e você procura mudar. Essa tristeza, ela produz o verdadeiro arrependimento. E o que é o arrependimento? Davi, ele se arrependeu. Arrependimento é simplesmente você largar a prática pecaminosa. É você deixar de fazer. É largar a prática, é deixar. É isso, arrependimento. Então a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo o mundo produz remorso, produz morte. Jesus disse para os seus discípulos, vós estáis tristes e o mundo se alegrará. Jesus estava falando porque o mundo sempre se alegra no pecado, nas paixões, nas suas festanças, nas suas glutonarias, nas suas prostituições. Vocês por um momento estão tristes porque o Filho do Homem vai ser entregue à cruz, mas vocês vão se alegrar porque o Filho do Homem vai ressuscitar. Irmãos, a tristeza segundo Deus vai produzir arrependimento. Davi, ele encontrou esse lugar de um desejo de purificação. A nossa consciência é maculada. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote levava o cordeiro uma única vez no ano para ser imolado,
e o sangue aspergido no Santo dos Santos, na bacia da arca, que havia o propiciatório, um lugar chamado propiciatório. A palavra propiciatório significa sacrifício que afasta a ira de Deus. O sangue era colocado para afastar a ira, e aquele sangue, de certa forma, era uma forma de tirar a culpa do coração do povo, a culpa do pecado que gera sujeira na consciência. Então, irmãos, como nós somos purificados? Como Davi passou por esse processo de purificação, ele diz: purifica-me com o sopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Davi estava num contexto de antiga aliança, que o cordeiro entrava no tabernáculo uma única vez no ano e o sangue purificava, que o sacerdote entrava no tabernáculo e encontrava uma bacia, logo no começo, uma bacia de bronze, e aquela água da bacia era para purificação. Ele purificava as suas mãos, ele purificava as suas vestes para poder adentrar no santuário. É por isso que Davi disse no Salmo 26, versículo 6, lava as mãos na inocência, assim anda, ó Senhor, ao redor do teu altar, porque tinha a bacia e logo depois tinha um altar. E para entrar no tabernáculo passava-se primeiro pela bacia, um lugar de purificação. Bacia de bronze. Irmãos, a bacia era de bronze porque você se via, refletia a sua imagem, fala da palavra de Deus. Como é que você é purificado? Em 1 João capítulo 1, versículo 9. Você pode abrir comigo. Como ser purificado. 1 João capítulo 1, versículo 9. A restauração de Davi. Esse é o nosso tema, nosso segundo vídeo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, irmãos. Capítulo 1, versículo 9. Deixa eu abrir aqui. Essa Bíblia normalmente não é a que eu uso. Olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe quando é que vem a purificação? Quando vem a confissão sincera. E nós falamos no vídeo anterior que Davi confessou seu pecado sem justificar-se, sem justificativas diante de Deus. Então, somente eu pequei, Senhor. Então, confessar traz purificação. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica, irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó. Se porém andarmos na luz, versículo 7, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, se na antiga aliança, sangue de touros, de bodes, perdoava pecados, quanto mais o sangue do Filho de Deus, que entregou-se pelo Espírito Eterno, purificará o nosso coração e a nossa consciência diante de Deus. É isso que o apóstolo diz na carta de Hebreus. Irmãos, então, a purificação do pecado vem pelo sangue. Irmãos, o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Quando você se arrepende genuinamente, quando você vem a Deus com o coração quebrantado e contrito, quando você vem a Deus tristonho porque você ofendeu a santidade e a majestade de Deus, Deus, Ele perdoa o seu coração e Ele ainda lhe purifica de toda injustiça. Sabe o que é essa purificação de toda injustiça? Deus, Ele tira a nódoa do pecado da sua consciência. Deus, Ele limpa a mácula do pecado sobre você. Toda a injustiça, Deus, Ele tira de você. Deus, Ele arranca suas vestes sujas. Ele coloca vestes novas, vestes de filho, vestes brancas, vestes purificadas, vestes limpas, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que entram na cidade pelas portas, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, a restauração de Davi começou com a purificação da sua consciência, dos seus pecados, porque você não pode morrer
com um sentimento de culpa. Algumas pessoas elas estão presas a um sentimento de culpa. E a culpa cristalizou-se na consciência. E a culpa obstrui o seu prosseguir. A culpa, ela cria amarras com o passado, ela prende, ela cria um cárcere emocional, de forma que a pessoa entra num lugar escuro, num abismo sem fim. Ela se despede da graça, ela vive à margem da graça de Deus, porque a culpa cria uma barreira, a culpa cria muralhas. Tudo que Deus quer fazer é quebrar a barreira da culpa, é limpar a noda da culpa, porque a culpa Jesus já levou na sua cruz. Na cruz de Jesus, na cruz de Cristo Jesus, Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, irmão. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele já pagou, Ele já riscou a dívida. A dívida que havia contra nós, contra mim, contra você. Não há razão para andar com sentimento de culpa. Não há razão, porque Jesus já nos purificou, Ele já nos perdoou. Você tem que prosseguir para o futuro, você tem que prosseguir para o alvo, para a jornada proposta, para aquilo que Jesus e aquilo que Deus colocou na sua vida, livrando-se do fardo da culpa e caminhando com a consciência limpa, no coração arrependido, caminhando para a frente e para o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Você recebe isso? Mas eu quero continuar. Você é purificado pelo sangue, João 1,9. Mas você também é purificado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você, Ele limpa você, Ele lava a sua consciência, Ele lava o seu coração, Ele reativa você, Ele é quem produz o arrependimento, Ele virá, Ele vos convencerá do juízo, da justiça. Sim, é Ele que convence, é Ele que faz, é Ele que limpa, é Ele que lhe purifica. O Espírito de Deus habita em você. E Ele que lava você, Ele que purifica você. Mas você também é purificado pelo sangue, pelo lavar regenerador do Espírito e pelo lavar purificador da palavra de Deus, irmãos. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia diz em João, deixa eu ver aqui. Olha o que as Escrituras, olha o que Jesus diz a respeito sobre isso. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 19. Olha o que Jesus falou em João 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Irmãos, a palavra de Deus ela é água. Ela é água que purifica a tua mente. Ela é água que purifica a tua consciência, a palavra de Deus que vai te deixar limpo, porque o processo de tentação começa na mente, começa com a ideia, o que você pensa, irmão. A Bíblia diz que Davi, ele caiu, mas a Bíblia não narra detalhadamente como Davi caiu. Irmãos, a queda do líder ou a queda de um cristão não é algo que acontece de imediato. É um processo, é uma ideia que nasce na mente, e essa ideia vai gerando fantasia, essa ideia vai gerando pensamentos que não agradam a Deus. Tudo começa na sua mente, na sua alma, e isso vai se processando e vai se transformando numa tentação, e tudo isso vai trabalhando a sua natureza adâmica, pecaminosa, e isso pode consumar no pecado. A Bíblia diz que Davi estava no palácio quando ele deveria estar na guerra, porque naquela época os reis eles iam às guerras, mas Davi estava comemorando a vitória no seu palácio quando ele viu uma mulher e chamou. A narrativa bíblica é direta. A Bíblia diz que ele deitou-se com ela e concebeu o pecado, e logo depois ele tramou, arquitetou o homicídio do marido dessa mulher. Enfim, o pecado, irmãos, a queda, ele é processual. Então, como é que começa o mover de Deus para lhe guardar? Começa pela palavra, a palavra que nos lava. Jesus disse: vós estáis limpos pela minha palavra. É a palavra que vai libertar você, é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai